Oi, pessoal, tudo bom? Como é que estão, meninas? Tudo jóia? Olá, bom dia, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, todo mundo ouvindo bem por aqui? Jóia, já tive aqui feedback do pessoal. Bom, pessoal, queria dar um oizinho para vocês. Bom dia, boa tarde, como né, já adiantou a Manu, onde quer que vocês estejam aqui nos assistindo. Eu sou a Silvia Meireles, eu sou CEO e founder da fábrica de cursos do Planeware. E hoje eu estou aqui com as minhas queridas parceiras, né, nesse bate-encontro, que Eu a sou a Manu, gente. sou BP aqui do Play Anywhere também. Estou aqui em Portugal aí para atender nossos clientes portugueses e europeus. E é isso. Jaque? Legal. Eu sou Jaqueline Mutarelli, acho que a maioria daqui já falou comigo em algum momento, não, sou BP, atendo aqui Brasil todo. Legal, isso aí. Bom, meninas, obrigada pela participação de vocês aqui, obrigada ao pessoal que está nos assistindo ao vivo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, aproveitando, né, no final a gente compartilha de novo, mas já vou deixar aqui meus contatos para vocês, se quiserem falar comigo, com a Jaque, com a Manu, estão aqui nossos e-mails. É claro que o LinkedIn também é um super canal de comunicação. Aliás, a Manu é heavy user de LinkedIn. A gente acaba falando mais por lá que por e-mail, né, Manu? Sim, Muito verdade. engraçado. É uma ferramenta muito boa e para divulgar, para a gente se atualizar e também poder conhecer os nossos produtos e serviços. Legal, muito bom. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar do Planeware, né, que é uma plataforma LMS, mas muito mais do que isso, uma plataforma de Learning Experience, por isso LXP, gamificada, né? A gente consegue, com o Planeware, oferecer muito mais do que plataformas tradicionais ou plataformas que se enquadram como esse modelo de LMS, e o objetivo nosso é exatamente apresentar a plataforma, alguns cases para vocês conhecerem e perceberem aí o potencial de uso, né, de modelos de projetos dentro do Planeware e também para vocês se inspirarem aí com projetos gamificados e com alguns recursos que a gente acha que vai poder botar minhoca boa, né, na cabeça de vocês para que vocês se inspirem e consigam construir eventualmente outros projetos, incluindo aí algumas novidades e inovações que a gente pretende mostrar, tá? Então, o objetivo hoje é exatamente a gente apresentar esses recursos, né, com jogos interativos, trilhas gamificadas e poder fazer com que os projetos de capacitação aumentem engajamento, obviamente, tornando-os mais eficazes e mais atraentes também, né? Então, a gente vai hoje brevemente mostrar aqui alguns recursos. Eu sei que a maioria de vocês já conhece a fábrica, vieram, né, da divulgação das nossas campanhas, mas eu vou falar um pouquinho da fábrica, caso alguém aqui não conheça. A Fábrica de Cursos é uma provedora global de soluções EdTech. A gente está no mercado aí desde 98, 1998, e o nosso foco é desenvolvimento de projetos de capacitação corporativa, em geral para o time de alto desempenho, mas a gente trabalha muito com RH também, obviamente. A gente atua principalmente no mercado corporativo, um dos core business é a produção de conteúdos ultra personalizados em formato digital, ou seja, learning, né? Serviços para organizações de todas as verticais, então a gente atende aí todos os segmentos de mercado, né? Cada vez mais empresas de todos os tamanhos utilizam recursos digitais e learning para treinar seus colaboradores, parceiros dessa rede, né, de atuação, eventualmente até clientes. A gente tem projetos onde a gente acaba capacitando também clientes dentro desse processo. A gente também desenvolve projetos híbridos, né? Ou seja, que tenham ações presenciais e online. Inclusive, um deles, dos cases que eu vou trazer, é um desses gamificados em geral, né? Mas a gente faz desde a da definição da estratégia, né? Definição do escopo do projeto até o desenvolvimento, a implantação e integração com outros sistemas também, sejam outros LMS, eventualmente, ou outros sistemas de RP, de RH, tá? A gente também trabalha com o desenvolvimento de apps de reforço para suporte ao desempenho ou para outras ações, né, como pesquisa de clima, a análise de conhecimento, uma série de frentes aí, tá? E aí, só para o pessoal entender um pouquinho, o Play não era uma spin-off, né, da fábrica de cursos. Aqui a gente tem alguns dos nossos grandes parceiros, né? Tem alguns novos aqui que a gente recém atualizou.
Então, é a nossa rede que faz a gente se inspirar e aprender muito com os projetos e desenvolver projetos mais legais a cada tempo, né, todos os dias. Bom, as notícias não são boas, né? É hora de encarar a real sobre os desafios da educação corporativa, né? Você sabia que 70% dos investimentos em treinamento evaporam sem deixar rastros? Somem. Pausa para absorver tudo isso. É uma baita reflexão para qualquer organização quando a gente cai na real desse tipo de informação, quando a gente para pensar nos números. Silvia, complementando, só para complementar aqui, desculpa interromper, mas as organizações normalmente acabam não medindo isso. A gente investe em formação, investe em treinamento, usa o budget, que muitas vezes não é muito grande, mas a gente investe e esse esquecimento acaba acontecendo. Então, acho que esse dado é super importante da gente citar aqui para compartilhar e reforçar, né? Quem já sabia, que a gente possa relembrar disso também, porque às vezes até isso a gente acaba esquecendo um pouco. Às vezes a gente não para pensar nesse número, a gente não junta, Verdade. né? E é muito importante a gente pensar que, por mais que o seu budget seja ótimo, muito grande, o que é muito raro, né? Você ter um budget que é essencialmente maior do que a sua expectativa, dificilmente ele cobre todas as suas iniciativas, necessidades de capacitação. Você sempre tem que fazer um filtro, identificar onde você vai priorizar. Então, nesse sentido que a gente diz que o orçamento nunca é o ideal, né? Não é o que você precisa, né? Quando eu digo você, somos todos nós, né? E por que isso acontece, né? Por que os treinamentos, os investimentos evaporam? Primeiro que o conteúdo não prende. Sabe aquele que faz você ficar olhando para o celular a cada 5 minutos, você se distrai, sofre várias interrupções, você se interrompe. E o segundo é o nosso amigo esquecimento, né? A sua curva implacável do esquecimento. E aí a gente fica pensando, mas o que fica na cabeça da gente depois de um dia, né? Depois de 24 horas? O spoiler é quase nada. Quase nada do que a gente aprendeu, ou seja, que é parte do que foi ensinado, você consegue, de fato, reter. E esse é um dado desafiador, né? E aí, para dar um basta nesses desafios, surgiu o Playware. A gente pensou, cara, a gente precisa desenvolver uma solução que resolva isso. A gente precisa enfrentar isso de alguma forma. O Playware está meio que desbravando aí novas ações com estratégias muito diferentes, super inovadoras. Ele é realmente fora da curva do que a gente vê como solução de plataformas de treinamento, principalmente. A gente pegou muito de estratégias de marketing, uma pegada marqueteira para auxiliar, incentivar o desenvolvimento do time. E a gente já registra aí um boost sensacional de retenção de 80%, né? E isso é de tirar o chapéu. A gente tem cases, vocês podem entrar nas nossas redes, a gente tem vários cases que indicam, mostram projetos e seus indicadores para comprovar isso, né? O Playware é novo, é uma plataforma relativamente nova no mercado, que a gente se colocou para o mercado mais recentemente, mas internamente a gente já tem ela, tem um pouco mais de 3 anos, e a gente vem trabalhando com os nossos clientes, e esses indicadores vêm desses projetos, tá? Mas como é que a gente faz isso, né? Opa! A gente simplifica a experiência do usuário, é isso que a gente faz. A gente faz uma verdadeira revolução no foco. Então, a gente transforma a experiência de quem aprende e de quem ensina. Esse é um ponto importante que eu acho legal a gente destacar. Cada desafio acaba sendo uma aventura épica e cada informação uma descoberta, né? E isso que é muito legal. Mas sempre com muita simplicidade. Então, a plataforma é feita para todo mundo, sem complicação, de qualquer nível de conhecimento tecnológico, seja do gestor ou do usuário final, do colaborador. E para dar uma turbinada nisso, a gente tem aí um arsenal de inteligência artificial, que é o nosso Copilot Edge, que manda super bem. Além dele dar muitas dicas para você aproveitar tudo no Playware, ou seja, ajuda o gestor a construir e utilizar construir suas trilhas, seus games, utilizar todos os recursos de uma forma mais eficiente. A gente também tem o Edge aí potencializando a criação de conteúdos personalizados, te ajudando nessa tarefa, que não é muito simples, a gente sabe, de elaboração de conteúdo técnico, seja qual for o assunto. E, em poucos cliques, você cria jogos, gerencia o pessoal e monitora o progresso da equipe em tempo real. Ou seja, praticidade é o must. Vou colocar aqui para vocês um videozinho para vocês entenderem um pouco mais do Playware.
Legal, né? Vídeo barulhento, mas dá um bom overview aí do que a gente oferece, dos recursos principais do Planeware. E aí, só para vocês conhecerem um pouquinho aqui, eu entrei na plataforma como gestor. Então, a gente tem aqui uma série de informações, a gente tem a possibilidade de organizar os conteúdos em Learning Paths, que são essas trilhas nesse formato, né? Meio tabulado, mas super divertido. A gente tem possibilidade de trabalhar com eventos dentro do metaverso, né? O perfil do usuário é super rico, ele consegue trocar a própria imagem, avatar, ele tem controle de todas as informações, ele tem, inclusive, aqui a lista de atividades que ele está matriculado, medalhas que ele tem, recursos. Então, assim, é super completo. Aqui na parte do gestor, a gente consegue também fazer toda a gestão de forma simples e direta, então, criar novos players, ou seja, convidar os novos usuários, né? A gente chama os usuários de players aqui, tanto convidar ou fazer o cadastro prévio, a gente tem toda a gestão de grupos e de hierarquia que você pode construir dentro do Planeware. A parte de gamificação é super completa, a gente tem medalhas, recompensas, a gente tem uma loja de prêmios integradas, onde você pode trocar a sua pontuação por vouchers, por exemplo, do nosso parceiro aqui, Smash, e aí em vários marketplaces, seja aí iFood, lojas de bebidas como vinhos especializados, a gente também tem a possibilidade de trocar para cinema e uma série de outros recursos. A gente tem toda uma gestão de notícias, onde você pode usar o Planeware como uma intranet, por exemplo, da sua empresa, ou criar canais de grupos, por exemplo, de compliance, grupo de RH, área de benefícios, tá? Toda a parte de relatórios ela é super simples e também está disponível aqui com alguns cliques. Você tem todo o acompanhamento aqui, por exemplo, de medalhas, quais são as medalhas disponíveis, o que você consegue atribuir. Todos os relatórios do Planeware você consegue editar e alterar e saber as informações. Você não precisa entrar em outro lugar para saber, por exemplo, quem são aqui os jogadores que estão cadastrados aqui, que ganharam essa medalha, por exemplo. Você consegue ativar e desativar também. E aí a gente tem uma área de showroom, e aqui a gente, sob a perspectiva do gestor, onde ele consegue ter acesso aqui a vários games que estão disponíveis para que ele possa criar com a utilização da inteligência artificial, que é o nosso Edge, tá? Ele também consegue criar trilhas de forma dinâmica, basta ele entrar com as informações aqui e criar sua própria trilha, seja um Learning Path ou Learning Map, né? Que a gente mostrou lá no início, era um Learning Path, que são essas trilhas organizadas de forma mais tabulada, e a gente tem um Learning Map, que é um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, nesse formato, que são maps interativos, onde você tem aí uma visão mais lúdica de acesso àquela informação, àquele conteúdo. A gente tem toda uma parte também de treinamento com tutoriais, a gente mostra como funciona a nossa metodologia dos 7 Ps, que foi a metodologia científica para desenvolvimento do Planeware, de todos os jogos do Planeware também. A gente tem uma linha enorme aqui de tutoriais para facilitar a vida do gestor, para qualquer atividade, embora as atividades sejam muito simples, qualquer interação que você precise, você tem também a inteligência artificial, o Copilot específico para te dar suporte, e ele é muito orientado, e a gente tem também esses tutoriais de suporte para você poder utilizar como você preferir. Dentro aqui também, só falando um pouquinho mais do Planeware, você consegue gerar demandas específicas para a fábrica de cursos. A gente tem aqui o Rapid Board, e a gente tem também as atividades que facilitam, auxiliam esse processo de geração. Então, você pode produzir qualquer conteúdo personalizado através do Planeware, utilizando o Planeware como uma ferramenta de gestão. Os conteúdos que são gerados de forma personalizada, Taylor, também ficam aqui pendurados para você baixar o pacote de forma a hora que você quiser, para você acessar a hora que você quiser, para dar uma olhadinha, e também para você compartilhar com seus usuários, caso você tenha um grupo de usuários que você não queira incluir no seu LMS por algum motivo, ou, no caso, se você, por exemplo, estiver só produzindo um conteúdo com a gente. Ou também, se você quiser compartilhar com uma rede específica de parceiros, né? E também, claro, você pode inserir, fazer o download do seu pacote de forma, utilizar na sua plataforma ou rodar aqui direto dentro do Planeware. Ou seja, todas as possibilidades existem, a gente está aqui exatamente para facilitar esse processo. A gente tem, como eu falei, a criação de games, e aí você utiliza ali, seleciona a mecânica que você quer, são variados mecânicos, com diferentes estilos visuais que você pode escolher também.
além de muitos, muitos outros recursos aqui que a gente tem para mostrar, tá? Bom, eu vou começar, então, agora falando um pouquinho sobre alguns cases que eu gostaria que vocês conhecessem, tá? Então, o primeiro case que eu vou trazer para vocês é esse aqui. Se alguém falou alguma coisa, eu ouvi um ruído, mas não ouvi plenamente. Acho que não. Bom, esse case, que é um app comercial de vendas, que é um dos formatos, né, que a gente tem de trilhas gamificadas, que eu falei, são os Learning Maps, né, a gente chama de Learning Map. Aqui você pode criar a trilha com qualquer conteúdo digital, em qualquer formato, seja uma apresentação do Google, Microsoft 365, vídeos, podcasts, pacotes SCOMS, PDFs, além dos games, obviamente, que você pode criar no Planeware. O Planeware, ele é muito mais do que uma plataforma LMS, como eu já falei, é um Learning Experience, oferece, através da metodologia que eu mostrei para vocês, científica dos 7 P's, experiências ultra-engajadoras, gamificadas, né? E todas as interações acontecem ali. Então, você pode contar com diferentes recursos, níveis de recursos utilizando a inteligência artificial, orientações personalizadas, né? Mas se você precisar, porque você pode criar absolutamente tudo de forma autônoma, né, em tempo real. Se você quiser, você pode, obviamente, solicitar o suporte dos nossos especialistas, né, que a gente tem um SLA super reduzido e o pessoal utiliza esses prazos muito curtos para orientar, facilitar de uma forma consultiva, sugerindo as melhores práticas de utilização do Planeware e também do seu projeto para a gente conseguir aí aumentar o engajamento. Nesse modelo aqui, vocês viram que tem um videozinho ali que fica rodando, a gente tem aqui algumas opções, esse aqui foi um produto, né, que foi desenvolvido especificamente para essa demanda, essa trilha, nesse Learning Map, só que ele pode ser atualizado de forma dinâmica, como for do desejo de cada cliente. Então, a gente tem aqui uma parte de um checklist, por exemplo, a gente tem a parte de dicas. Eu estou passando rapidinho, né? Mas a gente tem também uma interação aqui de calculadora, lembrando que esse projeto de vendas, então você consegue aqui incluir, por exemplo, preço do seu produto, quantos clientes você tem, isso tudo de forma dinâmica, tá? Você tem também a possibilidade de trabalhar com materiais de apoio, então a gente tem essa área aqui, por exemplo, para demonstração, lembrando que esses conteúdos são simulados, né? A gente trouxe aqui nossos conteúdos, então você pode, por exemplo, inserir infográficos em vários formatos, PDF, ou você pode colocar outros formatos de materiais, nesse caso um checklist, que você consegue fazer download e utilizar, de fato, esse checklist como orientador, folder de materiais e produtos também, e também você pode ter outros formatos, por exemplo, de e-book, e aí você organiza da forma que for mais conveniente, né? A gente tem também aqui no final um quiz, que nesse formato de quiz ele não é exatamente um game, mas é um quiz gamificado, e aí com perguntas, né, e acertos que são contabilizados ao final, e isso tudo de forma dinâmica online em tempo real, ou seja, você pode alterar isso, utilizar um dos games do Planeware ao invés desse modelo de quiz, são uma das opções essa é uma das opções que você pode utilizar, tá? E aí eu quero mostrar um outro projeto aqui. Esse aqui é um projeto que a gente fez para o UHG. O UHG é United Health Group, né? O UHG é uma das maiores empresas de saúde do mundo. A gente criou esse onboarding híbrido, né? Que foi idealizado e desenvolvido por nós aqui, potencializado, obviamente, com os recursos do Planeware. O desafio era muito grande, aqui a gente tinha que unificar a força de trabalho do HG sem perder as características locais. Só para vocês terem uma ideia, o HG hoje conta com mais de 300 mil colaboradores em mais de 130 países, tá? A gente implementou essa solução blended, como eu falei, que é mostrar um case blended é esse, ou seja, é híbrido, tanto presencial, online, como existiam soluções, né, aplicações onde você tinha uma parte presencial e uma parte online, ou seja, a gente tinha 3 opções, só online, só presencial e blended, né?
misturando essas estratégias para conseguir aí uma grande variação de formatos de conteúdo. Foi essencial para a gente conseguir para esse público grande, respeitando também a diversidade e a heterogeneidade dos colaboradores. Esse programa tem como pilar integrar os novos e antigos membros da equipe nessa cultura do HG, né? Utilizando esses materiais de apoio, atividades interativas, jogos, né, que foram importantes para fortalecer a retenção do conteúdo, o espírito de equipe. Isso facilitou aí a transição também da plataforma, eles estão passando por esse movimento de mudança de plataforma, e também para a uniformidade, do discurso corporativo. Foi muito importante para eles vestirem a camisa, né? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que foi essa estrutura de projeto. Parabéns! Agora você faz parte de uma empresa que trabalha para ajudar pessoas pelo mundo todo a viverem de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione. Somos gente cuidando de gente. Bem-vindo. United Health Group. Acelerei para vocês verem, então tinha ali na parte inicial, né, um vídeo de contextualização. Aqui a gente tem um checklist do gestor e do novo colaborador, orientador para esse programa de onboarding. Depois a gente tem a palavra do presidente, é tão importante a gente humanizar, né, essa recepção do novo colaborador. Eu sou Cláudio Lotenberg, presidente do United Health Group Brasil. E a gente também tinha aqui várias outras atividades. Então, essa aqui, por exemplo, a gente conseguiu organizar esses conteúdos por temáticas, tá? E aí o colaborador podia navegar de acordo com o seu interesse e desejo, na ordem que fosse mais interessante. Isso tudo organizado aqui pelos grandes grupos, e no final a gente tinha aqui um game de fixação do conhecimento, onde nesse game era possível a gente organizar o time, o grupo em até 4 times, isso é opcional, a gente poderia ter apenas 2, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Por exemplo. E aí depois a gente optava por escolher qual seria o personagem, né, que iria identificar cada um desses grupos, desses times, e a gente começava a jogar. Nesse jogo aqui, a gente tem um temporizador, lembrando da metodologia de 7 P's. Caso o grupo não saiba, ele consegue passar para o próximo, jogar, e aí você tem um feedback positivo ou negativo de acordo com a sua evolução, e passa de novo, e o temporizador ficava ali incentivando o aumento de engajamento, além de outros recursos mais, tá? Então, esse é o segundo case que eu queria mostrar para vocês. E a gente tem mais um case aqui, que acho que é interessante para dar um overview, que eu trouxe o case da BRF. E aí eu estou trazendo essas aplicações para vocês perceberem as muitas possibilidades de aplicação, tanto da gamificação, projetos com objetivos variados e times variados, com suporte do Planeware, para potencializar e facilitar aqui o seu projeto, tá? Então, a BRF, a maioria de vocês conhece, imagino, é um gigante no setor de alimentos, quase mais de 100 mil colaboradores, né? E a missão da BRF é alimentar o mundo. E aí, no coração dessa missão, está o investimento no futuro, com um programa de líderes que foi impulsionado, né, pela plataforma LXP Planeware. E ele funciona como um catalisador aqui para os desafios globais. Então, com esse projeto, a gente ofereceu aí um arsenal de recursos como fóruns de discussão, gestão de metas, avaliações 360, tudo muito simples, alcance direto ali, né, para a gente conseguir ampliar o grupo de líderes, tornando eles muito mais eficientes e alinhados com as aspirações, né, dessa geração de líderes, dessa próxima geração de líderes. E aí, lembrando que no Planeware a gente conta com Play Skills, que é uma gama de produtos prontos, né, que a gente chama de cursos de prateleira, mas sobre as temáticas mais variadas, eles são organizados e são todos gamificados em uma contextualização, um active learning, que são conteúdos ultra interativos, e a gente tem, no final, uma avaliação de conhecimento através de um game, e isso dentro de uma trilha dentro do Planeware. Então, a gente consegue aí oferecer uma gama de recursos muito interessante para, como eu falei, já potencializar
o, o, o engajamento e o acesso desse colaborador, desse líder, seja qual for a função que ele desempenha. Aqui eu quero mostrar rapidamente a facilidade na utilização do Playware. Então, vou mostrar aqui alguns recursos. Aqui eu trouxe para vocês um game que a gente trouxe de demonstração, que utilizou uma educação 4.0. E a gente tem aqui, por exemplo, uma área onde a gente chama de base de conhecimento. Essa base de conhecimento é de qualquer tamanho, formato, e você pode simplesmente navegar por ele, ele pode ser um PDF, nesse caso aqui, ele pode ser um vídeo também. E vários outros formatos. A gente tem a possibilidade de botar aqui, que é muito legal. E aí, com essa... Silvia, o áudio tá um pouquinho ruim, se tu puder repetir. Melhorou agora? Pode falar de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que é... Agora melhorou? Sim. Fica compartilhando um som aqui de uma das abinhas que estão abertas aqui para mim. Então, aqui, o que a gente consegue fazer? Subir materiais de apoio, materiais de orientação no seu game, e depois a gente consegue, dentro do próprio relatório do game, acompanhar, por exemplo, fazer toda a parte de edição, obviamente, desses materiais. Vocês estão vendo que são os conteúdos que eu mostrei para vocês agora, e a gente consegue saber, por exemplo, quem votou e qual foi a nota que deu, né? E você tem todo o acompanhamento dos usuários, você consegue baixar isso em uma planilha Excel também e tratar isso fora do game, caso seja interessante. Então, essa é uma das coisas legais que você consegue ter com esse recurso da base de conhecimento, tá? E tem um outro recurso... Desculpa, Silvia, mas isso de poder compartilhar o material, isso é genial, assim, porque aí a gente não fala só no game. A empresa foi lá, investiu, desenvolveu um treinamento, gravou um vídeo, tem um material em PPT, em PDF. Então, isso facilita muito. Na verdade, a gente tem um livro ali dentro de um jogo, com toda a base de conhecimento, com todas as dicas que o usuário precisa para reforçar aquela aprendizagem. Então, isso é uma sacada genial, assim, do Play Anywhere. Eu tenho certeza que quem for optar por esse produto, por esse serviço, vai encontrar a melhor solução. Eu gostaria só de complementar o que a Manu falou, que faz todo sentido, né? Mas há um tempo atrás, quando a gente falava num game, vamos botar um game nos nossos treinamentos, nas nossas ações, a gente sempre pensava naquele game como uma avaliação, né? Avaliação de conhecimento, etc. E, na verdade, aqui na fábrica de cursos, o que a gente sentiu? A necessidade de que esse game não seja só um game, né? Ele vai virar um objeto de aprendizagem, ou seja, ele vai virar um curso, né? Ele vai virar um treinamento, porque ele não é simplesmente só um game. Com a base de conhecimentos que você agrega ali, os materiais, né, dentro do game, o colaborador passa ali por vídeos, ele passa pelos conteúdos, e aí sim, ele vai efetivamente jogar, e aí esse game ele pode ser sim uma avaliação final daquele conteúdo que ele já viu. Então, hoje o game não é simplesmente um game para avaliação, não, hoje ele é um objeto de aprendizagem, ele é um curso, ele é um treinamento. Era isso. Microfone, Silvia! Fui eu agora, né? Sempre tem um. Obrigada, Manu. Exatamente isso, meninas. A gente pode usar o game com esse formato de um contexto maior, ou seja, um objeto de aprendizagem, ele vai ser de fato um treinamento, ele vira uma trilha de aprendizagem com a quantidade de conteúdos que você pode oferecer ali, de apoio. Ele pode ser simplesmente a espinha dorsal do seu objeto de aprendizagem, mas ele também pode ser só um game, ele pode ser só uma avaliação de conhecimento, um lançamento de um produto, uma ação de reforço, e aí você pode usar como você achar melhor. E o nosso time de especialistas está aqui super à disposição para apoiar exatamente nessa tomada de decisão, orientando, sugerindo as melhores aplicações.
E aí, por último, eu queria comentar um outro recurso que é muito legal, que é o desafio. Então, você aqui é um jogador, né? Eu entrei aqui nesse jogo como um jogador e eu quero desafiar o meu coleguinha. Então, eu simplesmente boto aqui o e-mail dele e mando o desafio para ele. Simples assim. Eu também posso pegar o link aqui do game ou o QR Code, mandar pelo WhatsApp, e aí eu vou desafiá-lo para ver quem sabe mais daquela informação. E a gente consegue aí criar uma competição saudável entre os próprios players, os próprios jogadores. Isso é bem legal. Então, esse é o último ponto que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Opa! Voltando aqui. Bom, então agora, a partir, né, desse momento, eu queria abrir para perguntas. O pessoal que selecionou algumas perguntas que vocês mandaram aqui nos nossos chats das nossas redes e onde vocês estão assistindo. Só para complementar, Silvia, só para complementar ali, que tu falou do desafio, isso gera um trabalho em equipe, assim, e melhora muito o relacionamento interpessoal entre os participantes e integrantes, assim. Gera uma competição construtiva, onde a gente tem exemplos dentro dos nossos estudos de caso, dos nossos usuários do Play Anywhere, né, de como isso aumentou o engajamento, a motivação, de como o relacionamento entre os colaboradores que tinham algum determinado conflito hoje não existe mais. Então, isso realmente é uma coisa muito legal, assim, é um desafio muito saudável, como a Silvia já falou anteriormente. É legal que incentiva a participação colaborativa e também você percebe que você tem muito a aprender com o outro, né? E que, como é muito mais fácil a gente aprender com a experiência, né, da convivência, da participação do time, do grupo, né? A gente aprende muito mais rápido, assim, fora os insights, né, de visões completamente diferentes que a gente não tinha pensado. Então, é muito legal e também para o gestor, ele começa a identificar quem são os caras que são feras naquele tema e que poder aproveitar esses caras em outras atividades também. Então, são muitas as possibilidades aqui. De novo, a gente vai poder ajudar vocês aí bastante, né, nessas estratégias, no desenho das estratégias, tá? Bom, então, o pessoal seleciona aqui para mim 4 perguntinhas, tá? Eu vou distribuir entre vocês, meninas. Deixa eu ver aqui. Primeiro, a Marina perguntou quantas interações... Perguntas, né? Eu posso criar em cada game, Manu? Quantas interações ou questões? Questões, ela colocou interações, mas são as Tá, questões. certo. Em cada game a gente pode criar até 10 questões de múltipla escolha, mas aí o usuário vai definir se para aquele game ele vai usar 5, vai usar 8, pode ser até 10 perguntas aí. Isso varia também de acordo com a mecânica. Então, por exemplo, a gente tem uma mecânica passo-repassa que, em geral, ele vai percorrer todas as questões que você selecionou. Você pode criar as 10 e falar, mas nesse jogo eu só quero rodar 5. A gente tem o pistas, que vai depender da evolução dele. Aí a gente tem o jogo de auditório, roleta, então eles vão variando, mas você pode inserir 10 questões, o Manu mandou muito bem, exatamente isso, e vai depender da mecânica para você apresentar a quantidade de questões, mas tudo isso é parametrizável, você define direto lá no Play, tá? Play Anywhere. Deixa eu agora ver ao contratar o Play Anywhere, quantas trilhas de aprendizagem e quantos games eu posso criar? Há algum custo adicional para usar recursos como inteligência artificial? Vocês cobram por uso? Bom, vamos lá. Contratação da plataforma Play Anywhere. Você pode criar quantos games você quiser, é ilimitado o número de games que você pode criar. Lembrando que esses games você pode colocá-lo num treinamento online, mas você também pode aplicar num evento ou num treinamento presencial. As trilhas também, né? Os Learning Maps, então, Learning Paths, eles também não têm limite de produção. Então, você pode pegar o seu material e subir para a plataforma, criar ali a sua trilha de treinamento. Se tem custo adicional com relação a essa criação ou ao uso da inteligência artificial, não tem custo adicional, tá? Quem já tem essa plataforma tem o uso aí garantido na contratação. Boa, Jaque, isso aí. Ou seja, a quantidade de
criações de recursos, de trilhas, games é ilimitado, e a gente só parametriza a quantidade de interações ou questões, como a Manu falou, ou a quantidade de atividades em cada learning map, né? Porque senão 50 fica muita coisa. Então, a gente vai parametrizando de acordo com o estilo visual de cada um. Eu não falei, foi a Dani que perguntou, tá? Essa. Agora, o André está perguntando, Manu, que sobre a base de conhecimentos também, o pessoal está na história da quantidade. Quantos materiais pode incluir na base de conhecimento? Ih, agora a Manu que está no mudo. Agora fui eu, esses microfones aqui. Bom, vamos lá, então. A base de conhecimento, dentro da base de conhecimentos, a quantidade de conteúdos ela pode ser ilimitada. Ou seja, tu pode colocar qualquer formato digital, inclusive links, vídeos, pode inserir ali que todo o material é muito bem-vindo e pode ser estudado e organizado da melhor forma que o cliente quiser. Isso mesmo, a gente indica que seja usado, e a única parcimônia, a preocupação é o tamanho dos conteúdos para que não vire um problema para o usuário, né? Que eventualmente vai acessar no celular ou numa banda de internet não muito boa. Então, só prestar atenção. Mas também o time de Quality Assurance aqui da equipe de projeto vai poder dar dica e orientar em relação a isso e validar com vocês esses materiais também, sempre que for necessário. E a última, a Carol perguntou aqui, Jaque, falou que a empresa dela já tem uma plataforma, se pode contratar só o game. Sim, isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque a gente apresenta o Play Anywhere e a pessoa fala, mas eu já tenho uma plataforma, a minha empresa já tem um LMS. Eu posso contratar só o game? Sim, você pode contratar só um game. Você pode contratar, por exemplo, só uma trilha, né? Os produtos do Play Anywhere você pode contratar independente de você já ter ou não uma plataforma LMS, tá? Lembrando que um dos nossos cores, na verdade, é a produção personalizada, né? De e-learnings e de objetos de aprendizagem, e que podem ser entregues no formato Score, no formato que a sua plataforma vai entender esse treinamento. Isso aí, boa, Jaque. E assim, só para complementar, um daqueles cases que eu mostrei da BRF, a gente também embarcou no projeto os nossos skills, são os soft skills. Então, a gente tem de liderança, de administração do tempo, são várias temáticas aí de soft skills, as mais comuns, mais importantes, né? E eles tanto são utilizados, às vezes, em programas de trainees, por exemplo, para formar o pessoal que está chegando muito ainda com pouca experiência de mercado, principalmente mercado corporativo. A gente também tem para líderes, que foi o caso da BRF, a gente tem aí diversas possibilidades de aplicação dos nossos skills nas formações desses grupos, tá? E que são outros recursos. A gente tem vários outros recursos, não dá tempo da gente mostrar todos, mas, pessoal, vocês que se interessaram, entrem em contato com a gente, depois eu vou repetir eles os nossos contatos, marquem uma call, que a gente faz uma demonstração, vai ser uma delícia, a gente cria um jogo em tempo real, para vocês verem como funciona, vai ser bem legal. Bom, e aí, para finalizar, eu queria fazer 2 convites aqui, na verdade 3, tá? O primeiro convite é incentivar vocês a entrarem lá no playanywhere.com/free ou playanywhere.com.br, e aí depende, né? O Play Anywhere, ele fala 3 idiomas, português, inglês e espanhol, então vai depender aí de onde você quer chegar, mas em qualquer um que você entre, você consegue ir para o outro, obviamente. E aí cria o seu game de graça, a gente tem lá um trial que você pode criar, compartilhar com seus colegas, viver a experiência como um gamer, né? Um construtor de game. Então, entra no site da Fábrica também, a gente tem vários lugares que chamam, mas é só entrar playanywhere.com que você chega lá, tá? O meu segundo convite, eu queria muito que vocês participassem desse game Desafio de Gerações que a gente criou para o Mauro. O Mauro é um cara assim, especialista em diversidade etária, ele é jornalista da Exame, e ele acabou de publicar na Exame, deixa eu mostrar aqui para vocês, Aqui. Aqui está o perfil do Mauro no LinkedIn, acessem, conectem com ele, tá? Ele é top voice do LinkedIn, é um cara muito fera. E ele acabou de publicar um artigo aqui na Exame sobre a diversidade etária, como eu falei, tá? E aí
ele vai abordar de uma forma muito leve esse tema, é muito interessante, sugiro que vocês, né, aproveitem, e aí no final você consegue testar os seus conhecimentos sobre diversidade etária. Então, é um game que a gente fez com bastante orgulho, e incentivo vocês a participarem. Entrem aqui pelo QR Code, direto no LinkedIn do Mauro, vocês têm acesso. Tá? Entrem em contato com a gente pode tirar outras dúvidas que vocês tenham, caso a gente não tenha conseguido esclarecer tudo aqui ao vivo. Se vocês quiserem conhecer os outros recursos também, trocar uma ideia, bater um papo, né? A gente não para nunca, a gente está em constante evolução. O Playware, né, é uma startup, então ele está sempre melhorando, adaptando, criando novos recursos. Os usuários têm uma régua alta, que para a gente é ótimo e que impulsiona a gente a estar sempre melhorando. E eu queria muito, então, agradecer a participação de vocês que estiveram aqui com a gente hoje. E, claro, agradecer muito também a participação das minhas queridas aqui, Jaque e Manu, nesse webinar, mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. É isso, então passo a bola para vocês encerrarem. Igualmente, Silvia, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui também e poder compartilhar um pouco e dividir aí esse conhecimento e essa aprendizagem com todos os participantes. Pessoal, espero que tenham gostado. Voltem sempre, joguem, aproveitem que o Playware está aí à disposição de vocês para o que precisarem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos que receberam aí o nosso convite. Alguns eu mandei no particular também. Obrigada pela participação. Obrigada, Silvia, Playware e Fábrica de Cursos aí por sermos parceiros e estarmos juntos aí nessa jornada. Joia, obrigada, pessoal. Bom finalzinho aí de semana. Estamos no meio, né? Mas está quase acabando. É isso aí. Até mais. EdTalks, a fábrica de cursos, explica tudo o que você precisa saber sobre as tecnologias na educação.